Outro patamar, Flamengo termina 2024 com uma folha salarial no nível de 50 clubes mais ricos da Europa. Na 20ª edição do Jogo das Estrelas, o maior camisa 8 da história do Flamengo vai ganhar uma linda homenagem, estou falando de Adílio. Felipe Luiz e José Boto se reuniram para a primeira reunião planejando o time do Flamengo para 2025. E no vídeo agora eu quero comentar esses assuntos, mas de cara já quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar bem aqui embaixo, ó, inscrever-se, e aproveitar também para deixar o seu like, acionar o sino de notificação, clicar aí bem embaixo, ó, todas e ficar até o final também para deixar o seu comentário. Bom, que o Flamengo é um time rico, todo mundo sabe, os times brasileiros sabem, os torcedores rivais sabem. O Flamengo, inclusive, vem há 4 anos com a receita acima de R$ 1 bilhão, é realmente muita coisa. A revista Placar divulgou nesta segunda-feira uma análise dos gastos anuais com salários de 234 clubes da primeira divisão de 12 países. Então, com uma folha salarial anual de aproximadamente 51,5 milhões de euros, que passa aí 330 milhões de reais na cotação atual, o Flamengo figura aí na 45ª colocação do ranking mundial que a Placar analisou. Bem, o Flamengo, por exemplo, está na frente de grandes clubes da Europa, como, por exemplo, Benfica, Ajax, Porto, PSV e Sport. São grandes clubes aí da Holanda, de Portugal, e o Flamengo está na frente deles quando o assunto é folha salarial. Por isso que a gente fala sem medo de errar. O Flamengo tem a equipe mais competitiva da América do Sul. Isso se dá ao investimento que é feito. Por isso que os torcedores eles não aceitam de forma alguma que o Flamengo termine, por exemplo, um ano apenas com o título do estadual. Nada contra o Carioca, mas a gente sabe que nem premiação monetária esse campeonato dá. Então, realmente, não tem como você levar muito a sério. Você leva a sério, entra para ganhar como qualquer outra competição também. A relevância histórica que tem o Campeonato Carioca, a gente sabe que o Flamengo, há anos atrás, entrava no ano só brigando pelo Carioca. Essa que era a verdade. E era o título que a gente comemorava, tipo uma Libertadores. Eu era assim, naquela época de 2007, 2008, 2009. 2009 teve o brasileiro, pelo menos, né? Mas a gente ficava só aí procurando o Carioca. Era o que tinha pro Flamengo. A gente era muito fraco economicamente falando, não é? E não podia investir em grandes jogadores, o que refletia em campo, né? Não tinha um time bom, não tinha um time competitivo e não conseguia brigar pelos títulos grandes. Mas agora o Flamengo está há 4 anos com receita acima de R$ 1 bilhão, está aí na 45ª colocação, brigando de frente com os grandes times da Europa. Então, entra ano, sai ano, o Flamengo tem sim que brigar por todos os títulos que ele entra. Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileiro, porque o investimento no clube, o salário que é pago aos jogadores, a receita que o Flamengo ganha, não é para menos, é para entrar, para brigar por todos os títulos. Falar sobre essa reunião aí que teve, não é esse café da manhã, almoço que teve entre o Felipe Luiz e o José Boto. Eles se encontraram lá na Europa, a gente sabe que o José Boto é o novo diretor de futebol do Flamengo, vai chegar no Brasil provavelmente dia 28, que vai dar aí, eu acho, num sábado, não é? Mas eles já se reuniram, provavelmente alinhando muita coisa do que o Flamengo vai apresentar para 2025, o José Boto apresentando suas ideias, o Felipe Luiz dizendo como joga, como é ser Flamengo, como é estar trabalhando no Flamengo, passar isso para o José Boto, porque a gente sabe que uma coisa é você ouvir como que é numa equipe, e outra coisa é você vivenciar aquilo. O Felipe Luiz jogou no Flamengo, treinou a categoria de base do Flamengo, agora treina o profissional. Ninguém melhor do que o Felipe Luiz para explicar para o José Boto o que é ser Flamengo. Então, uma reunião muito boa, claro. A gente vai especular o que eles estavam falando, que estavam falando do Flamengo, sobre trabalho, mas foi uma reunião, inclusive teve uma foto aí, né, postada. Então, que bom que está tendo um alinhamento. Teve especulações até que o José Boto poderia chegar e pedir para tirar o Felipe Luiz, que não tem condições nenhuma, né? Chegar e querer tirar o melhor técnico que o Flamengo teve aí, pelo menos nos últimos 2 anos, que é o Felipe Luiz. Bom, como a gente sabe, sábado vai acontecer o Jogo das Estrelas, que já vai ir para sua 20ª edição. E nesse jogo, o Adílio vai ser um dos homenageados. O Adílio, cara, é o maior camisa 8 da história do Flamengo. Fez gol em final de Mundial de Clubes contra o Liverpool, não é? E ele, cara, é o 3º jogador com mais jogos no Flamengo, na história do Flamengo. Isso é muita coisa. O cara tem 11 títulos pelo Flamengo, mais de 100 gols, mais de 600 partidas disputadas. Então a gente sabe que, infelizmente, esse ano o Adílio faleceu, não é? E aí, inclusive, o Gerson fez uma homenagem bonita para ele, porque o Gerson é o atual camisa 8 do Flamengo.
inclusive faz isso com muita honra. Ele honra o nome do Adílio, honra o peso que é a camisa 8 do Flamengo, e o Adílio vai receber uma homenagem no Jogo das Estrelas. Zico e Adílio eram muitos amigos, né, sabendo também do companheirismo deles em tempo de Flamengo quanto jogadores. Isso se estendeu ao final das suas carreiras como jogadores, muito legal. Vai ter homenagem, a gente sabe que o Zico é o autor dessa festa, é a pessoa que fica responsável por organizar, chamar os convidados e tudo. E aí, então vai ter essa homenagem para o Adílio, nada mais merecido. O Adílio, cara, um dos grandes jogadores da história, está no top 10, na minha opinião, de jogadores da história do Flamengo. Então, muito bom. O Flamengo fez essa homenagem pro Adílio também, mas agora eu acho que vai partir mais pro lado dos amigos. Aproveitar que vai ter uma reunião de grandes jogadores ali, amigos do Zico, que eram amigos também do Adílio, e vai ter essa homenagem pro eterno camisa 8 do Flamengo. Infelizmente, eu sou da geração que não pôde ver Zico, Júnior, Leandro, Adílio jogarem pelo Flamengo, mas esses nomes, eles soam no corredor do Maracanã, na Gávea, como grandes ídolos da história do Flamengo. E os lances que a gente pôde assistir deles, os relatos, os testemunhos da torcida, cravam eles como os grandes da história. Para você ter uma ideia, o Adílio está atrás apenas de Zico e Júnior, como jogadores com mais partidas na história do Flamengo. Então, camisa 8 é gigante, gigante no Flamengo. Muito bom essa homenagem que vai ter pro Adílio. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido, se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, ó, em inscrever-se, já deixa o like e o seu comentário. Valeu, nação, até a próxima.